Então, agora a gente já viu que não devemos pagar a taxinha de viagem lá do seguro viagem, né, quando vamos viajar. E vamos continuar falando dos nossos direitos quando a gente quer dar uma passeada, um parente, a gente precisa do ônibus, do avião, enfim. Vamos saber o que a gente deve ou não deve fazer aí de acordo com a legislação. Para nos ajudar a tirar essas dúvidas, a gente está recebendo hoje aqui, então, a doutora Karen Machado Medeiros, que é advogada aqui em Chapecó. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Elis. Boa tarde. Quero te cumprimentar, agradecer o convite. Imagina. E cumprimentar a nossa audiência, a audiência da RIC aí, especial. E dizer que é um prazer sempre participar do programa, uma honra. Imagina, a gente que gosta muito de receber você aqui. Nos conte, em resumo, assim, qual que é a obrigação da empresa em relação ao passageiro? Bom, no momento que a gente faz a compra da passagem, então existe uma contratação, né, tanto com o ônibus ou com o avião, onde essa empresa se responsabiliza de transportar o passageiro e no valor dessa passagem está incluído tanto o próprio DPVAT, no que tange a transporte terrestre, né? Mas também nos transportes aéreos a gente tem, quando compra a passagem, também há um seguro ali, como se fosse um seguro embutido, né? Uhum. A responsabilidade civil dessa empresa está junto nessa compra dessa passagem. Tá. Então por isso não precisamos pagar nada além do que já está ali, né? Não é necessário pagar. Claro que, por exemplo, nas passagens aéreas, se a pessoa vai conhecer um outro país ou um outro estado aqui do Brasil, é possível, se ela quiser, contratar um seguro, né? Para que, vamos supor que a pessoa vá viajar e fique doente, né? Ou que ela caia, tem uma dor de barriga, qualquer coisa, ela pode, então, para se prevenir, né, fazer o uso. Mas nos transportes terrestres aqui, que era muito comum, que é com seguro, sem seguro, inclusive, né, era bem comum isso acontecer. Hoje, a previsão é de que não haja nem esse oferecimento facultativo de seguro, que esse valor, que a pessoa já está assegurada no valor da passagem em si, né, porque isso poderia caracterizar uma venda casada, né, o que é proibido pela legislação. Quem protege o passageiro é a legislação do consumidor também? Também, com certeza. Assim, em primeiro lugar, a gente tem sempre a Constituição Federal, né, que é a norma suprema, que traz inclusive o transporte como um dos direitos fundamentais, né, um dos direitos humanos que a gente tem, o transporte. E aí, no que tange, por exemplo, a criança e adolescente, a gente tem ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e no que tange ao idoso, a gente tem também o regulamento especial no Estatuto do Idoso, né, que são leis ordinárias, são leis infraconstitucionais que vão regulamentar essa matéria também. Tá. Por exemplo, a Constituição, no artigo 230, parágrafo 2º, ela traz que o idoso, a partir de 65 anos de idade, ele tem direito à gratuidade de transporte coletivo urbano. Né? Aí, por exemplo, o transporte interestadual, intermunicipal, ele é regulamentado pela legislação estadual. Tá? A gente tem também a ANAC e a ANTT, que são duas agências reguladoras, que são financiadas, né, fazem parte da União. Então, nós temos 4 entes federativos, nós temos a União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A ANAC e a ANTT são duas agências reguladoras, então, oriundas da União, que vão regulamentar, vão trazer resoluções também. Então, a gente tem a Constituição Federal, temos leis ordinárias e temos também resoluções dessas duas agências, né, que são autarquias federais. Eu já ia te perguntar sobre os idosos mesmo, mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu dar um oi pro pessoal que está no Facebook com a gente. Luciano, obrigada pelo carinho, uma ótima semana para você também. Pastora Josemara, boa tarde. Josemara, a Débora disse que começar o programa com essas belas palavras sobre o detox que a gente tem que fazer na vida também, né? Ela disse que foi simplesmente verdadeira a nossa mensagem. Uma ótima semana para ti também, querida. Beijos. Helenice Lise, parabéns, ótimo programa, diz ela. Franciele Dizordi, também, parabéns pelo programa, obrigada, Franci. O Facebook tá aparecendo aqui atrás da gente, ó, que estamos ao vivo lá também. A Suelen Portes também tá conosco, Leonir Correia, Suelen tá pedindo aqui, pode ser misto o procedimento, não sei a respeito do que ela tá se referindo. Vamos tentar entender se cabe aqui no nosso assunto e a gente responde daqui a pouquinho, viu, Suelen? Obrigada. Então, vamos lá. Você estava falando
falando dos idosos, né, doutora? No interestadual, no ônibus de viagem e tal, tem que ter um assento reservado? Como é que a pessoa vai conseguir essa passagem? Porque eu já ouvi gente que teve que ir no fórum, é todo um processo para conseguir essa gratuidade. Sim. Como é que funciona? Na verdade, existe previsão de 2 vagas, né, em cada ônibus para idosos, né, aí é com mais de 60 anos, né, porque a legislação fala idosos, ela não fala idosos com mais de 65, como no caso do transporte urbano, né, coletivo urbano. Então, no interestadual e no intermunicipal, são idosos que vão ter 2 vagas, né, e aí se extrapolar e tiver mais idosos que precisam viajar, eles têm direito a 50%, pagar 50%. Agora, eles usam o critério também, tanto da idade como da renda. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa idosa e tem que oferir renda de até 2 salários mínimos, né? Que hoje o salário mínimo está em torno de 937, então 2 salários vai dar em torno de 1.900 por aí. A pessoa tem que receber até esse valor aí. Tá, e aí comprova lá na hora de comprar passagem? Tem que levar um contra-cheque, uma carteira de trabalho, né? A identidade, né? E no que tange a aviação, aí não há essa previsão ainda, existe uma lei tramitando, tá? Mas ainda não há essa previsão como tem no intermunicipal e no interestadual para os idosos. Né? É importante que a legislação evolua no que tange aos idosos, porque a gente sabe que o Brasil está se transformando num país cada vez mais com pessoas idosas. Sim. Né? Então, se a gente for pensar lá na década de 80 e 90, o Brasil era um país onde tinha a maioria jovem. E hoje ele já tem um outro cenário, né? Nós tínhamos uma taxa muito alta de mortalidade infantil na década de 80. Depois com as vacinas, com várias políticas públicas, né? De saneamento básico, enfim. Hoje a gente tem um outro cenário no Brasil. Inclusive, tudo que tange, né, ao idoso tem que tomar um destaque, né? Tanto no direito quanto... Vamos pensar aí em creches para idosos num futuro próximo, né? Em locais que a gente possa dar uma boa assessoria, home care, né, aquele serviço de atendimento em casa. E também no que tange ao transporte, que é o nosso assunto principal hoje, os idosos eles têm direito, por exemplo, à preferência na fila, né, atendimentos preferenciais, isso inclusive no que tange a aviação civil também, né? Então eles também eles não têm a gratuidade ainda, né? Existe uma lei tramitando, olhei antes de vir para cá, ela ainda não foi aprovada, tá desde 2011 tramitando essa lei, ainda não foi aprovada. Em 2016 ela deu uma andada e agora ela continua aguardando, até onde eu sei, né? Onde eu vi hoje da manhã. Mas, enfim, no que tange a assistência para o idoso, isso tem que ser feito de qualquer maneira. Por exemplo, ele não pode ficar muito tempo esperando numa fila, né? Ele tem que ter um atendimento todo especial, tendo em vista as peculiaridades da idade que requerem essa atenção e que não podem deixar ele desassistido, né? A gente tem uma telespectadora no telefone aqui para falar conosco. Oi, quem está falando? Oi, é Dozolina. Oi, Dozolina, a senhora está falando da onde? Eu estou falando aqui do Santo Antônio. Do Santo Antônio, em Chapecó. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado. Eu gostaria de saber, que eu vi pela internet, que os idosos estão tendo direito das passagens via aérea, de avião. Eu gostaria de saber se isso já está valendo. E como que a gente poderia conseguir isso para os idosos? Sim. Perfeito. A doutora até estava falando sobre isso, mas a gente explica melhor, viu, Dozolina? Obrigada pela sua participação. Então, doutora, como é que está isso? Existe um prazo, talvez? Como é que funciona isso? É Dozolina o nome dela. Dona Dozolina, é o seguinte, ó, como eu expliquei anteriormente, ainda não está em vigência essa lei, mas eu acredito que muito em breve vai ter. O que a gente tem que cuidar, é que existem alguns sites, às vezes, que no intuito de receber alguns cliques, né, eles acabam transmitindo informações inverídicas. Então, hoje, a internet é uma maravilha, né? Ela é ótima, mas temos que tomar cuidados com as fontes, né? E, às vezes, eles querem angariar principalmente quando a gente está falando em idosos, né? Então, sempre procurar ajuda de um filho, se a pessoa, dependendo, né, da condição da pessoa ali, né, procurar ajuda de um filho, de algum amigo, alguém que possa, né, orientar, cuidar com os sites que entram, porque eu vejo muitos problemas envolvendo idosos, né? Por exemplo, pegar o cartão, enfim. Mas aí a dona Dozolina perguntou sobre, ela viu em algum site que teria direito a passagem gratuita, né? Até onde nós estudamos,
ainda não está em vigência essa lei, mas é possível que num futuro breve haja. Hoje ainda não há gratuidade para transporte. Pode ser que as agências, né, separadamente criem facilidades, preços promocionais para os idosos, mas a legislação em si ainda não prevê. Tá? Isso não impede que haja, por exemplo, uma empresa aérea X queira fazer um pacote lá que o idoso vai pagar metade, ou o idoso vai pagar 1/3 do valor da passagem. Tá, então vamos acompanhar aí para ver, que seria um benefício bem importante aí para o pessoal da terceira idade, da melhor idade, né? Deixa eu mandar um beijo aqui para Samantha Boulet, que está com a gente também no Facebook, Elisângela Damer, diz que está muito bom o programa e a doutora é sempre passando ótimas informações aqui, viu? Então, a Gisete mandou pelo WhatsApp uma pergunta para a gente sobre a troca da data de passagem aérea. Qual a cobrança devida que a operadora pode executar? A passagem aérea... para trocar a data, quanto a empresa pode cobrar por isso? Olha, aqui, gente, tem que tomar muito cuidado para tentar não precisar, porque quando a pessoa tiver que cancelar ou trocar, com certeza ela vai ter um custo. Porque agora a ANAC, ela regulamentou isso e ela proíbe que a multa seja superior ao valor da passagem. Mas então significa assim, eu paguei R$500 de passagem, a empresa pode me cobrar até R$500 de multa. Seria isso. Então é bem complicado. E às vezes já vi casos, Elis, da pessoa acabar pagando um valor maior ainda do que a própria passagem. Aí é claro que a gente pode discutir isso judicialmente, né? Pode, mas vejam que aí já vai criar um obstáculo maior. A pessoa vai demorar para ela receber de volta, né? É todo um problema. É todo um problema. Então, e tem que tomar muito cuidado na hora de clicar ali. Porque eu já vi muitas pessoas que vão lá e clicam, ela pensou que segunda era dia 12, segunda era dia 13. E aí ela não poderia ir naquela data e tem que cancelar ou tem que trocar e enfrenta muitos obstáculos. Nesse sentido, as empresas realmente têm que evoluir, né? Claro que a gente entende que eles têm toda uma previsão, né? Sim. Mas, enfim, eu já vi muitas pessoas tendo um prejuízo maior ainda para cancelar do que se fosse desistir, né? Vamos supor assim, sem o cancelamento. Então, tem uma multa que é prevista, bem complicado. Ok. Rose do bairro EFAP diz que não perde o programa por nada, gostou muito da nossa mensagem do começo do programa também. Obrigada, viu, querida? Patrícia do Paraíso, parabéns pela mensagem, obrigada aqui pela companhia. A Luciane diz que tem deficiência e não conseguiu a passagem de ônibus. Fui para o Rio Grande do Sul e pagou a passagem dela, queria, né, o banco de preferência, daí a moça falou então que não tinha esse direito. Como isso pode ser, diz ela aqui, né? No caso das pessoas com deficiência, então. Na verdade, sim, as pessoas... Hoje existe um estatuto, né, do deficiente. Aliás, é o único tratado internacional... Isso é um dado interessante. É o único tratado internacional de direitos humanos que tem o mesmo nível hierárquico que a Constituição. É um tratado que se refere às pessoas com deficiência. Isso aconteceu recentemente, né? Foi assinado em Nova York, o Brasil é signatário e depois desse tratado, então o Brasil criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então hoje, até a gente pode perceber na nossa cidade várias mudanças, né? No que se refere às calçadas, enfim. Então existe um estatuto que protege o deficiente, ele tem que ter, tanto no comércio quanto nos transportes, um local para ele, né? Com acessibilidade, porque a pessoa que tem algum tipo de deficiência tem que ter o mesmo acesso que a outra pessoa que não tem. Né? E se isso não está acontecendo, tem que ser feita uma denúncia. Por exemplo, se é num transporte urbano, eu aconselharia terrestre, né? Eu aconselharia fazer uma denúncia para a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Que é uma agência que fiscaliza e que é capaz, né? Pode multar. E também o PROCON, né? É possível procurar o PROCON mesmo, porque não deixa de ser um serviço de consumo também. Então, existem o promotor, né? Pode buscar o Ministério Público, pode buscar o PROCON, pode buscar a Agência Nacional de Transportes, né? E sem falar no campo judicial, né? Que ela pode também se insurgir judicialmente contra, pedindo para reparar os danos, né? Não se admite nos dias de hoje que uma pessoa que tem uma deficiência, né, tem algum obstáculo para fazer as atividades da vida que quer fazer. Exatamente. Lúcia Siqueira está com a gente no Facebook, não vai dar tempo de te responder, querida. Dalton Frank, de Concórdia, obrigada pela companhia. Muita gente conosco aqui, vão ficar devendo a resposta, mas muito obrigada, viu, doutora? De nada, um beijo. Até uma próxima. Beijo para todos, muito obrigada. Fique agora então com a Hora da Venenosa e a gente se vê de novo amanhã. Tchau.